Boa tarde. Que nosso Mestre Jesus nos envolva. Né? Oi? Tá ligado, não? Ah, tá. Boa tarde, então. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva, né, com suas bênçãos de amor, de caridade. E hoje, 3 de outubro, nós comemoramos o aniversário do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E vamos conhecer juntos um pouquinho desse homem, né, desse homem que foi escolhido pela espiritualidade, pelos espíritos da seara, né, de Jesus, para trazer para nós tanto conhecimento, tantos ensinamentos em torno da doutrina. E nós vamos começar aqui conhecendo juntos um pouquinho, né, de Allan Kardec, porque tanto ouvimos falar, tantos livros, tantas obras, 6 obras, né, que nós estudamos, inclusive, né, como eu sempre gosto de falar, nós temos aqui o curso de todas as obras, está fixado lá dias e horários. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre, né, as obras de Allan Kardec pode também se matricular e fazer os cursos. Mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho deste homem. Esse homem que foi escolhido. E logo, quando foi escolhido, teve a chance de não aceitar. Porque a responsabilidade, meus irmãos, era muito grande. Imagina, nós ali recebendo tudo, todas as informações do que, né, ele já recebeu, todas as informações do que ia acontecer, mais ou menos. Ele não sabia tudo, mas ele sabia que ia ser um desafio, que ia ser difícil, e foi proposto a ele, né, que ele, se não quisesse, que ele poderia não aceitar, que outras pessoas também estariam preparadas para isso. E ele não recuou. Então, só por aí, a gente já percebe o caráter, né, desse homem, desse educador, né, desse pedagogo. E a gente vai vendo como a vida dele foi sendo construída desde a adolescência, desde a infância, desde a adolescência, para chegar nesse momento, né, em 1854, quando ele conheceu o fenômeno das mesas girantes, né, aquele fenômeno que já era, na época, famoso, mas que ele quis conhecer de verdade. Ele quis saber do que se tratava. Ele quis estudar. E foi a fundo. E por isso, nós temos hoje tantas obras maravilhosas, né, e que se iniciou aí com o Livro dos Espíritos. Então, só para a gente saber um pouquinho dele, como eu disse, ele foi educador, pedagogo de formação, né? E algo que a gente já começa a ver como ele era preparado é que ele foi, na verdade, um defensor, né, do método de Pestalozzi. Os educadores aí que estudam mais isso e que estão sempre aí em contato com essas informações sabem que eu coloquei aqui minha colinha, né, gente? Porque não sou professora, mas assim sempre ouvi falar de Pestalozzi. Ele referia-se exclusivamente ao desenvolvimento moral, mental e físico da natureza da criança, e não de conteúdo só, né? Aquela coisa que a gente vai passando de conteúdo, de informações na escola, né? Das disciplinas. Não, o método Pestalozzi, ele referia-se exclusivamente ao desenvolvimento moral. Então, daí você já começa a entender quem era Kardec. Defensor, né, desse método de educação que até hoje não é muito entendido, né? Tantos anos depois, e a gente ainda não sabe direito sobre ele. A gente ainda não sabe como colocar em prática. Talvez, muitas escolas já até tenham esse conhecimento e tentem, mas é muito difícil, porque o tradicional sempre puxa, né? E aí esse ensino diferente vai ficando sempre um pouquinho esquecido. Mas Leon Denis, hoje nós estamos aqui na quinta-feira, Allan Kardec,
ele teve um estudo que ele foi premiado. E o estudo era o seguinte: qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Olha como isso é atual. Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? De qualquer época. Porque nós temos que evoluir, né? E a educação é algo primordial, porque é onde começa com as nossas crianças. É onde começa a formação do ser, né, como encarnado. Então, Allan Kardec não era um homem comum. Ele defendia ideias abertas, ideias diferentes, claro que estudando, gostava da comprovação da ciência, mas era um homem diferenciado. Então, quando a gente vem passeando pela vida, né, de Allan Kardec, que eu não sabia disso e fui pesquisar e também assistir o filme, que muita gente aí já deve ter assistido o filme Allan Kardec. Quem não assistiu, assista, vale a pena. Ele se dedicou anos para a investigação do sonambulismo, né? Ele fazia parte da Sociedade do Magnetismo. Isso antes de conhecer os fenômenos das mesas girantes, tá, gente? Isso como educador, pedagogo, filósofo, enfim, né, tudo que ele já tinha de bagagem. Então, ele já estudava, né, o sonambulismo, ele já estudava o transe e também a clarividência. Já existia, né, uma curiosidade em relação a esses fatos, a esses acontecimentos, e Allan Kardec já estudava isso, antes mesmo de conhecer os fenômenos. E aí, quando a gente vem aqui, lá em 1854, e Kardec sendo apresentado aos fenômenos, com todas as dúvidas possíveis que todos nós teríamos. Será que isso é verdade? Isso é um show, isso é um espetáculo, isso não pode ser verdade. E aí, né, no filme a gente vê bem, né, porque quando a gente lê, a gente às vezes não visualiza tão bem, né, e ele vai embaixo das mesas, e ele bate ali, e vai no chão também, para ver se tem algo, e, enfim, ele pesquisa, né, porque ele duvida. E olha como a dúvida dele foi boa para ele. Mas muitas vezes nós duvidamos e não vamos à frente. Nós duvidamos e paramos no mesmo lugar. Ah, eu não acredito no que fulano fala. Então vai estudar, vai pesquisar, vai conhecer, né? Porque foi isso que Allan Kardec nos trouxe de exemplo. Ele duvidou, ele achava impossível, mas ele não desistiu de ir à frente, estudar, conhecer, pesquisar. E olha só que maravilha, a não desistência dele. E aí, quando ele conhece, né, esse fenômeno, e aí depois de tantas reuniões, encontros e realmente provas, porque ele pedia provas, ele começou, né, a realmente acreditar. As dúvidas foram sendo sanadas aos poucos, e ele começou a acreditar naquilo que os olhos dele estavam vendo, e na verdade, o que ele estava escutando das pessoas que já estavam envolvidas na doutrina. Então, o que vem quando os espíritos falam para ele, né, de Allan Kardec, que foi uma outra encarnação dele, que ele realmente tinha esse nome, e ele resolveu adotar esse codinome, Allan Kardec. Nesse momento, né, o nome dele, na verdade, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não sei se é assim que se fala, mas esse é o nome dele. Ele, nesse momento, ele assume, né, esse codinome de Allan Kardec. Aí a gente começa a ver uma primeira e muito importante qualidade desse ser humano. Porque a gente não pode esquecer, Allan Kardec era um ser humano
encarnado, como todos nós. Então, precisamos, às vezes, nos colocar no lugar dele e pensar, o que eu faria? Né, se me falassem isso, isso. O que eu faria se eu visse as mesas ali, né, girantes, enfim, e também lápis andando sozinho, enfim, tantas coisas, tantos fenômenos. Muita gente acho que sairia correndo, a maioria. Então, ele mostra nesse momento a força, a coragem de enfrentar algo que ele não sabia. Eu acho que ele tinha ideia porque falaram para ele, mas ele não imaginava o que era ainda. E, principalmente, a humildade. Quando ele adota um outro nome, porque o que o ser humano faz? Qualquer coisinha que ele escreve, que seja uma frase bonitinha, que vai para a rede social, ele coloca o nome dele. Nós, seres humanos, somos assim. Não vou colocar meu nome, porque senão ainda alguém copia. Né? Tal do copia e cola. Então, olha só, ele abriu mão do nome dele, em detrimento da doutrina espírita. Ele abriu mão da vaidade, que é algo que a gente sempre fala em todos os nossos estudos aqui na casa, em todos os lugares que a gente vai, independentemente da casa, né? Os templos religiosos. A vaidade é algo que a gente precisa trabalhar. E Allan Kardec, né, traz para a gente um exemplo de não vaidade. Eu não vou colocar o meu nome, eu vou adotar esse codinome. E aí tem aqui no Evangelho, porque o que eu puder trazer para vocês hoje das duas obras, o Livro dos Espíritos do Evangelho, que está dentro da nossa palestra, eu vou trazer. Mas, mais uma vez, leiam e estudem, né? Eu digo que esse aqui é o nosso hospital e nossa farmácia, principal hospital, principal farmácia da nossa vida, né? E as obras todas de Kardec. Tem uma nota aqui, eu nunca tinha lido, mas tem uma nota na página 17 do Evangelho, na introdução, nota de Kardec. Poderíamos, sem dúvida, dar sobre cada assunto um número maior de comunicações obtidas em inúmeras outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos. Mas devemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar nossa escolha àquelas que, pela essência e pela forma, combinam mais especialmente com o plano desta obra, reservando para publicações posteriores, as que não puderam ser aqui incluídas. Quanto aos médiuns, evitamos nomeá-los, na maior parte. Foi a pedido deles mesmos que não foram designados, portanto, não convinha fazer exceções. Aliás, os nomes dos médiuns não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Isso seria apenas a satisfação do amor próprio, com a qual os médiuns, verdadeiramente sérios, não se preocupam de modo nenhum. Eles compreendem que, sendo seu papel puramente passivo, o valor das comunicações não realça em nada o seu mérito pessoal, e que seria infantil tirar vantagem de um trabalho de inteligência ao qual só prestaram um concurso mecânico. Então, aqui nessa nota de Kardec, no finalzinho principalmente, ele nos fala sobre a vaidade mais uma vez. Ele nos mostra, né, que, principalmente aí no caso, né, os médios que já atuam, principalmente acredito na psicografia, né, que é apenas um concurso mecânico. E que o nome, independentemente do nome, o importante é a mensagem que os espíritos nos trazem em nome de Deus. Isso é que é importante. Mas nós, seres humanos, ainda hoje, tantos anos depois de Kardec ter escrito o Livro dos Espíritos e o Evangelho, ainda queremos, sim, que os nossos nomes sejam citados em muitas coisas. Então, eu acredito
que Kardec, né, que está fazendo aniversário hoje, que nasceu em 1804, ele traz para nós, dentro dessas obras, muito mais do que a gente consegue entender. E aqui, quando fala nessa página, ao futuro com Kardec, é futuro mesmo, porque é para o futuro, porque nós ainda não entendemos. Nós lemos e não entendemos, porque ainda precisamos, como disse nossa amiga aqui hoje mais cedo, entender muito mais e sempre mais. Então, Kardec, né, ele traz para a gente essa primeira lição de vaidade. Né, vamos deixar nossa vaidade para lá, porque o que importa é o que tem que ser passado. O que importa é o que Jesus trouxe para nós, o que Kardec codificou e o que tantos homens e mulheres, né, estão aí a nos ajudar a entender um pouquinho melhor a doutrina espírita. Aí nós vamos andar mais um pouquinho, né? Aqui eu já falei das mesas girantes. No Livro dos Espíritos, no final, tem, tá? Toda a biografia de Allan Kardec fala sobre as mesas girantes. No Livro dos Médiuns também tem. Então, a gente pode estar estudando um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu quero falar mais do homem Allan Kardec. Dessa pessoa que veio, que foi escolhida pelos Espíritos, dentre milhares de pessoas, para codificar a doutrina espírita para nós. E aí, a gente vem aqui falando sobre a publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 1856. Como eu disse, ele, em 1854, conheceu o fenômeno, acreditou um tempo depois, porque ele fez muitas pesquisas e estava certo, e sim, na fé raciocinada, que a gente precisa, muitas vezes, realmente trabalhar isso dentro da nossa cabeça. E sim, em 1856, depois de muitos acontecimentos, né, o Livro dos Espíritos é publicado. Foi fácil para ele? Não. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque, na verdade, ele lutou contra os amigos dele. Ele lutou contra as pessoas que, acredito eu, né, porque também não vivi naquela época, mas acredito eu, tinham mente aberta para aquela época. Porque se já estudavam magnetismo, se já estudavam sonambulismo, se já estudavam clarividência, enfim, acredito eu que tinham a mente já considerados, né, com a mente mais aberta para a época. Mas simplesmente eles não acreditaram nele, expulsaram ele do meio. Ele foi preso, né? Ele foi muitas vezes criticado. E o sofrimento maior de Allan Kardec, pelo que a gente vê mais ainda no filme, foi ver os médiuns que o ajudaram nessa tarefa terem que se esconder, terem que fugir. Eu me emocionei nessa hora do filme, porque eu pensei assim, 2 crianças fugindo, perdendo o que a gente pensa, né, que seria o futuro delas, pela codificação da doutrina espírita. E ele sofria muito, pelo que deu a entender e pelo que a gente, né, estudou, ele sofreu muito, mais por isso, pelo sofrimento dos outros, do que o dele. Entendeu? Ele estar na prisão não era tão ruim quanto ele ver aquelas 2 crianças saírem correndo e fugidas da sua casa, do seu meio, da sua cidade, para viverem escondidas. E tantas outras, né, coisas que aconteceram. Então, quase serem apedrejadas. Então, gente, Allan Kardec era esse homem especial. Esse homem que, mesmo antes da doutrina espírita, com certeza, ele já tinha a essência dentro dele, e por isso ele foi escolhido. Porque ele enxergava o próximo. Ele amava o próximo, porque ele ensinava as crianças. Porque ele ensinava até mesmo quem não tinha dinheiro. Caridade.
E aí aqui a gente fala se nós pensarmos bem, foi Kardec que trouxe algumas respostas com a codificação que nós temos. Como aqui fala, muitas vezes pensamos no passado, criamos pensamentos em torno de quem fomos, de onde viemos. Para o espírita, porém, está destinado um outro tipo de pensamento, aquele que o irá elevar a situações maiores, melhores e sublimes. Ou seja, depois da codificação da doutrina espírita, de todas as obras que nós temos, de todo o material didático, comprovado, pesquisado, que nós temos, essas perguntas, quem fomos e de onde viemos, elas ficam para trás. Pelo menos deveriam. Porque nós precisamos é pensar no futuro. No futuro, né, que é tão, que em 1854, e 6, e 8, e 9, até 1869, se eu não me engano, que foi a data do desencarne dele, ele respondeu tudo, em todas as obras. Se a gente procurar, e aí eu fui procurando, porque eu queria trazer aqui para vocês algumas coisas. Que a vida continua. Ele nos trouxe essa ideia, né? Através dos espíritos, ele nos trouxe essa ideia, através das suas obras, que ela não termina com a morte do corpo. E aí, aqui na página 74 do Evangelho, nós temos um trecho, que eu vou ler, é rapidinho para a gente, que fala sobre isso. Por isso eu digo que está tudo aqui. É só a gente querer realmente aprender, né? Página 74, tá, gente? Capítulo 4. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o conheceram, e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. E aí vem aqui, né, ressurreição e reencarnação. A reencarnação é o retorno da alma. O espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança, e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, Allan Kardec traz para a gente, ele traz na passagem da Bíblia, né, nas passagens do Cristo, no que Cristo dizia, ele traz para a gente sobre a reencarnação. Então, está aqui, na obra desse homem, né, codificou para a gente a doutrina, no livro dele, está falando para a gente sobre a reencarnação. E muitas vezes as pessoas têm ainda dúvidas sobre a reencarnação, mesmo se dizendo espíritas, e não procuram resposta. Então, por isso que todas as vezes que eu puder destacar a qualidade de Allan Kardec como pesquisador e como uma pessoa que duvida, mas não desiste, eu vou fazer. Porque é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, mesmo com muitas dúvidas, seguir em frente, pesquisando, sanando as nossas dúvidas e não desistindo. Aí ele também nos trouxe a explicação de que a justiça divina é a soberana, acima dos homens. Aí nós vamos para o livro dos Espíritos. Mas onde está isso? No livro dos Espíritos. Será onde que está? Né? Está aqui, ó, na página. Cadê aqui? 52, tá? Página 52, eu vou falar o capítulo aqui para vocês. Capítulo 1. Deus. O que é Deus?
Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Pode-se dizer que Deus é infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, e eu achei isso aqui realmente formidável. Pobreza da linguagem dos homens que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que não o é mais. Então, a gente aqui, né, também aprende sobre justiça divina, sobre Deus, que está acima de todas as coisas, e que muitas vezes, no nosso dia a dia, nós esquecemos. Sabe por quê? Porque na correria do nosso dia a dia, nós queremos resolver as coisas da nossa forma. Quem manda na nossa vida somos nós. Não, errado. É Deus. Mas nós esquecemos disso todos os dias. Porque a ansiedade é uma prova disso. Quem não é ansioso, né, que atire a primeira pedra. A nossa ansiedade em querer resolver tudo do nosso jeito faz com que a gente dê aí, né, um exemplo de que estamos esquecendo um pouquinho de Deus. Porque se Ele, né, está acima de todas as leis dos homens, se está acima de tudo, traz Kardec para a gente também, aí no livro dos Espíritos, as respostas dos Espíritos sobre Deus. E ainda fala da nossa inteligência e da nossa linguagem, que a gente acha que é o máximo, né? Fala que é realmente ainda acima da nossa inteligência. Mas sabe o que acontece quando a gente lê isso? A gente fala, está acima da minha inteligência, então eu vou relaxar. Na próxima encarnação eu entendo isso. Né? Não, eu também já falei isso. Eu lembro quando eu estudei o Livro dos Espíritos com a Zara, né? Foi minha professora. Quando falou de Deus, eu falei, meu Deus, não vou entender nada. Não estou entendendo nada, minha cabeça começou a dar um nó. E aí é que está, né? A gente, de repente, pode parar o curso ali mesmo, né? Se a gente não tiver curiosidade, não quiser realmente entender o que é a doutrina espírita, quando ele começa falando que está acima da nossa inteligência, a gente já pode, de repente, pensar assim, meu Deus, está acima, então, né, não vou tentar. Mas a gente precisa, mais uma vez, então, trazer para nós a coragem de Allan Kardec, né, de continuar. E, com certeza, vale a pena, tá? Porque eu continuei e quanta coisa eu aprendi nesses anos todos que eu estudei as obras de Allan Kardec. Ainda não estudei todas, não fiz o curso de todas, mas já estou quase terminando. E eu convido vocês a também fazer. Aí, nós vamos seguindo em frente falando sobre esse homem. Também nos trouxe a ideia de causa e efeito. Olha só, causa e efeito, né? Tão bonito. Tão bonito falar isso, a lei de causa e efeito. Mas vamos pensar no nosso dia a dia, né? De novo, vamos trazer aqui para nós, seres humanos, que ainda estamos aí estudando para aprender muito. Quando a gente fala de causa e efeito, será que a gente, de ação e reação também, né? Será que a gente está entendendo bem o que é isso? Aí eu vou novamente no Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec trouxe para nós essa obra. Foram anos estudando para trazer para a gente isso aqui. Então, vamos ler e vamos dar valor, né? Vou botar óculos não, vou tentar ler. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Gente, está na página 377, questão 964. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir. E a maioria desses atos não são insignificantes para Ele?
Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violas, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso, ai Jesus, vou te punir. Mas ele traçou um limite às doenças. E, frequentemente, a morte. São a consequência dos excessos. Eis aí a punição. Ela é o resultado da infração à lei. Assim é em tudo. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por insignificante que nos pareça, que não possa lhe ser a violação. Se suportamos as consequências dessa violação, não a devemos imputar, senão a nós mesmos, que nos fazemos, assim, os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Olha que maravilha que ele traz para a gente. Né? Muitas vezes, e assim, a gente está conversando às vezes com algumas pessoas, e algumas pessoas, né, que estão ali falando de moral, de bons costumes, de caridade, de tudo. Aí você, né, sem querer, né, ela começa a falar, porque hoje é o seguinte, a pessoa começa a falar comigo, eu começo a olhar minha vida. Tá? Não olha dela não, porque eu tenho que tirar a trave primeiro. Né? Estou tentando, tá, gente? É um exercício. A gente, às vezes, não consegue, né? 100%. Maioria das vezes. E aí, o que acontece? A pessoa está conversando comigo, falando comigo. Não, porque eu vou dar um exemplo da nossa atualidade. Eu fiz uma compra virtual num site desses. E aí, minha filha, você sabia que você faz a compra? Se você cancelar lá no cartão de crédito, falar que aconteceu alguma coisa, que essa compra foi feita sem sua autorização, você não paga. Eu pensei, não paga, mas você recebe o produto. Sim. Mas você não paga? Não. Olha só. E as pessoas falam, às vezes, essas coisas como se fossem normais. As pessoas que criticam, né, aí tudo que está acontecendo no nosso país, que criticam o nosso presidente, independentemente de ter ou não votado nele, que a gente precisa é fazer oração para que dê certo, que criticam, que falam de todas as notícias que estão nos jornais, mas a pessoa faz uma compra na internet e não paga. Então, não preciso dizer nada. Só que a consequência, ela vem de tudo que a gente faz. Que seja para o lado do mal ou para o lado do bem. Que seja ruim ou que seja bom. A consequência vem. E olha só, que maravilha, né, a gente poder entender isso através dessa obra que é o Livro dos Espíritos um pouquinho melhor. Da vontade, não fiz isso, porque não vem ao caso, cada um está no seu momento, de entregar a questão 964 para a pessoa ler. Mas talvez ela não vai entender ainda, porque ela está num outro momento. E a gente tem que respeitar. Respeito acima de tudo. E eu contei um exemplo, mas quantos exemplos nós, né, não vemos no nosso dia a dia e fazemos também, achando que aquilo ali não é nada. Isso aqui, que coisinha, perto do que acontece. E aí, quando vem a consequência, quando vem, como aqui falou da gula, né, as doenças, porque hoje as doenças, elas são físicas e muito mais espirituais, morais, né? Por isso que eu falo que o nosso melhor hospital, farmácia, está tudo aqui, ó. Porque ele deu o exemplo e ele foi tão, né, eles foram tão, assim, inteligentes mesmo para que a gente entendesse da gula. Porque aí tem a doença física, né, que tem diabetes, que tem, enfim, tantas doenças aí, né, colesterol alto, enfim. Mas a gente precisa entender também por que
essa angústia dentro de mim? Por quê, Senhor? Porque quantas vezes a gente se faz essa pergunta? Porque quantas vezes a gente esquece de tomar o nosso remedinho? Quantas vezes a gente faz uma coisa, 1, 2, 3, mesmo sabendo que não é bom? Mas na hora da consequência, né, eu não gosto de falar muito da palavra punição, mas a consequência dos seus atos, eu digo que todo ato tem uma consequência. A gente reclama, a gente não sabe por quê, a gente não olha para o nosso passado, a gente não olha para o nosso vizinho, porque a gente, né, gosta de falar de um vizinho. Nós somos abençoados para isso. Então, a gente precisa olhar o exemplo de Allan Kardec. Ver o quanto esse homem sofreu, o quanto esse homem sofreu injúrias, enquanto esse homem sofreu críticas, até violências, né? Porque queimaram todos, né, os livros, enfim, ali fizeram uma fogueira. O que esse homem passou? Né? E ele seguiu em frente. E talvez ele tenha pensado, o que será que eu fiz, né, para passar isso? E por que eu estou aqui, que eu preciso ser, né, esse codificador? Com certeza, isso estava bem claro na cabeça dele. Então, tem que estar claro na nossa também. E falar de Allan Kardec precisava de um dia todo, mas vamos aqui, né, nós temos o nosso horário e disciplina, né, acima de tudo. Então, eu vou encerrar com o meu queridíssimo Chico Xavier, que eu sempre gosto de citar, né? E eu já até citei aqui em alguma palestra, mas não tem como não falar disso hoje. Então, Chico escreveu: se Allan Kardec tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então, meus irmãos, é isso. Se a gente, né, realmente entender um pouquinho mais sobre a história de Allan Kardec, que foi o codificador da nossa doutrina, e compreender amor e caridade, que estão também aqui dentro, os remédios mais poderosos para todos os males, com certeza nós vamos conseguir evoluir um pouquinho a cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus, assim vamos agradecer.